O sol queimava impiedosamente sobre Israel. Havia 3 anos e meio que a terra não via chuva. Os campos, antes verdes e cheios de vida, agora eram apenas poeira e rachaduras. O ar estava seco e o vento trazia consigo um gosto amargo de desespero. O povo estava dividido. Alguns ainda se lembravam do Deus de seus pais, mas a maioria seguia o rei Acabe e sua rainha, Jezabel, adorando Baal, o Deus da chuva e da fertilidade. No palácio, Jezabel ria, convencida de que Baal traria alívio. Enquanto isso, profetas do Senhor eram perseguidos e muitos se escondiam em cavernas, temendo pela própria vida. Mas um homem não se calava: Elias, o tisbita. Ele era como uma chama que o vento não conseguia apagar. Elias recebeu de Deus uma ordem clara: confrontar Acabe e provar diante de todos quem era o verdadeiro Deus. O encontro aconteceu em um dia abafado, quando a poeira subia a cada passo dos soldados que cercavam o profeta. "Tu és o perturbador de Israel", gritou Acabe, acusando Elias. Com um olhar firme, Elias respondeu: "Não sou eu quem perturba Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baal." Então Elias lançou o desafio que ecoaria pela história: reunir todo o povo no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Lá, diante de todos, haveria um confronto. 2 altares, 2 sacrifícios, 2 deuses. E o verdadeiro Deus responderia com fogo do céu. O murmúrio do povo se espalhou como vento forte. Uns estavam curiosos, outros com medo, mas ninguém queria perder o que viria a seguir. Elias, sozinho, contra centenas. Aos olhos humanos, uma derrota certa. Mas para ele não havia sombra de dúvida. Na manhã seguinte, a notícia do desafio lançado por Elias já havia se espalhado por toda a região. Homens, mulheres e até crianças deixaram suas casas para testemunhar o confronto no Monte Carmelo. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, protegidos e sustentados pela rainha Jezabel, subiram com confiança, adornados com mantos coloridos, colares de ouro e símbolos de seus deuses. Seus cânticos ecoavam pelas colinas como um rugido distante, anunciando que estavam prontos para provar seu poder. Elias, em contraste, subiu sozinho, com passos firmes e silenciosos. Carregava apenas um cajado e o peso de sua missão. Seus olhos percorriam a multidão, buscando despertar um olhar de arrependimento ou de esperança em cada rosto. Mas muitos vacilantes olhavam para o chão, temendo escolher um lado. Chegando ao topo, Elias se colocou diante de todos e ergueu a voz com autoridade: "Até quando vocês vão oscilar entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no." O silêncio que se seguiu foi esmagador. Apenas o vento, vindo do mar, balançava as roupas e os cabelos dos presentes. Então Elias propôs o desafio. Cada lado prepararia um altar, colocaria a lenha e o sacrifício, mas não acenderia o fogo. O Deus que respondesse enviando fogo do céu seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal aceitaram com sorrisos de escárnio, confiantes em sua vitória. Alguns cochichavam entre si, já imaginando como humilhariam Elias diante de todos. Enquanto isso, Elias apenas fechou os olhos e por um instante respirou fundo, sentindo que algo grandioso estava prestes a acontecer. O sorteio decidiu. Os profetas de Baal começariam. Logo ao amanhecer, eles prepararam seu altar com pedras esculpidas, madeira cuidadosamente empilhada e o novilho sacrificado. Com gestos teatrais, levantaram as mãos e começaram a clamar: "Baal, ouve-nos, mostra o teu poder." O canto se transformou em gritos, e os gritos em uma coreografia frenética. Eles giravam, batiam os pés no chão, erguiam pó para o alto, tentando chamar a atenção de seu Deus.
O calor do sol aumentava e o suor escorria por seus rostos pintados. A multidão observava com expectativa, alguns fascinados, outros inquietos. Mas o céu permanecia tão azul e limpo quanto antes. Nenhuma nuvem, nenhum sinal. Ao meio-dia, Elias, sentado em uma pedra, começou a provocá-los com um sorriso irônico. Gritem mais alto. Talvez ele esteja ocupado ou viajando. Quem sabe dormindo e precise ser acordado. Irritados, os profetas intensificaram seus rituais. Cortaram-se com facas e lanças até que o sangue escorreu por seus braços e pernas. O chão ao redor do altar ficou manchado de vermelho. Ainda assim, nada aconteceu. O vento começou a soprar mais forte, carregando o cheiro de suor e sangue, mas também trazendo uma estranha sensação, como se o próprio ar estivesse ficando pesado. O povo, antes eufórico, agora olhava desconfiado, percebendo que Baal permanecia mudo. A tarde avançava. Os cânticos se tornaram lamentos. As vozes, antes vigorosas, estavam roucas. Ainda assim, o céu seguia imperturbável. E no olhar de Elias brilhava uma certeza inabalável. O momento dele estava chegando. Quando o sol começou a se inclinar no horizonte, Elias se levantou. Sua presença calma e firme contrastava com o cansaço e o desespero que pairavam sobre os profetas de Baal. Ele caminhou lentamente até o centro, enquanto o povo silenciava, sentindo que algo grandioso estava prestes a acontecer. O altar do Senhor, que antes existira naquele monte, estava em ruínas. Elias, com suas próprias mãos, começou a restaurá-lo. Escolheu 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, lembrando a todos da aliança feita com Deus. Com cuidado, empilhou-as em forma circular. Ao redor, cavou uma vala funda, algo incomum para um sacrifício, mas ninguém ousava perguntar por quê. Em seguida, colocou a lenha, cortou o novilho e o dispôs sobre o altar. Então fez algo que deixou todos perplexos. «Tragam-me 4 cântaros de água», ordenou. A água era preciosa naquela seca, mas Elias mandou derramá-la sobre o sacrifício e sobre a lenha. A madeira encharcou-se, a carne pingava e o chão ao redor se molhou. Ele repetiu o pedido 3 vezes, até que a vala ao redor estivesse transbordando de água. Os presentes murmuravam: como o fogo queimará se tudo está encharcado? Elias, porém, não parecia preocupado. Seus olhos fixos no altar pareciam ver além da lógica humana. Ele sabia que a água não seria um obstáculo, mas sim a prova irrefutável de que o fogo que viria não teria origem terrena. A luz do entardecer tingiu o céu de laranja e dourado. O silêncio era absoluto. Elias se posicionou diante do altar, respirou fundo e se preparou para falar diretamente com o Deus de Israel. Na próxima parte, o céu deixará de ser apenas espectador. Elias ergueu os braços e sua voz firme rompeu o silêncio. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje todos saibam que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que convertes o coração deles de volta para ti. Assim que as últimas palavras saíram de seus lábios, o céu, que até então estava límpido e silencioso, começou a se mover. Uma nuvem de luz intensa surgiu repentinamente, como se o próprio firmamento se abrisse. Então, um fogo vivo e incandescente desceu dos céus com um rugido ensurdecedor. O impacto foi tão violento que todos recuaram. O fogo consumiu instantaneamente o sacrifício, a lenha molhada, as pedras do altar e até a água na vala. Tudo desapareceu em questão de segundos, deixando apenas um chão queimado e silencioso. Um suspiro coletivo percorreu a multidão, seguido por gritos. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Os profetas de Baal caíram em choque.
A fé do povo, que antes estava vacilante, agora ardia como o fogo que haviam presenciado. Elias permanecia de pé, não com orgulho, mas com a reverência de quem sabe que havia sido apenas um instrumento de algo muito maior. Mas o milagre ainda não estava completo. Faltava o sinal que todos aguardavam, a chuva. O fogo havia provado quem era o verdadeiro Deus, mas a terra ainda estava seca e os céus sem nuvens. Elias se voltou para o rei Acabe e disse com convicção: "Vá, coma e beba, porque já ouço o som de abundante chuva." Acabe, confuso, olhou para o céu azul e sem vestígios de tempestade, mas abalado pelo milagre, não ousou duvidar. Partiu para comer, enquanto Elias subiu sozinho ao topo do Monte Carmelo. Ali, o profeta se curvou, colocando o rosto entre os joelhos em uma postura de profunda oração. Não era uma prece rápida. Elias falava com Deus com a intensidade de quem luta por cada alma de Israel, pedindo que a promessa se cumprisse. Ele então chamou seu servo. "Vá e olhe em direção ao mar." O servo correu, examinou o horizonte e voltou. Nada, não há sinal algum. Elias não desanimou, mandou-o ir outra vez, e depois outra, e assim por 7 vezes. A cada retorno sem novidades, o vento parecia zombar, trazendo apenas o cheiro seco da terra rachada. Mas Elias não cedia. Ele sabia que quando Deus promete, o invisível é apenas questão de tempo até se tornar visível. Na 7ª vez, o servo voltou com um sorriso hesitante. "Vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar." Elias se levantou, os olhos brilhando. Aquela pequena nuvem era a semente de um milagre muito maior. Elias não perdeu tempo. Ao ouvir sobre a pequena nuvem, deu ordens rápidas ao servo. "Vá e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha." Enquanto o mensageiro corria, o vento começou a mudar. Um sopro fresco vindo do mar trouxe o cheiro de tempestade. A pequena nuvem cresceu, escureceu, e em poucos minutos, o céu antes azul se tornou um manto pesado de nuvens negras. Relâmpagos riscavam o horizonte, e trovões ecoavam como tambores celestiais, anunciando o poder de Deus. Acabe, ainda atordoado com o que testemunhara, subiu ao seu carro puxado por cavalos e começou a descer a encosta, mas a chuva veio com fúria. Gotas grossas caíam como se o céu tivesse se rompido. Foi então que algo sobrenatural aconteceu. A mão do Senhor veio sobre Elias, enchendo-o de uma força sobre-humana. Ele ajustou sua túnica, prendeu-a na cintura e começou a correr, ultrapassando o carro do rei. Os cavalos galopavam no máximo de sua velocidade, mas Elias, movido pelo Espírito, voava sobre a terra encharcada, seus pés mal parecendo tocar o chão. O vento e a chuva chicoteavam seu rosto, mas seu olhar permanecia fixo no destino, a entrada de Jezreel. A corrida não era apenas física, era um sinal vivo de que, quando Deus age, nenhum poder humano, nem mesmo o de um rei, pode acompanhar a velocidade de seu propósito. Enquanto Elias chegava a Jezreel, a chuva já caía forte, lavando a terra seca e anunciando a vitória do Deus verdadeiro. Mas a tempestade no céu era apenas um prelúdio da tormenta que se formava no coração da rainha Jezabel. Ao saber do desastre no Monte Carmelo e do fogo que consumira seus profetas, Jezabel enfureceu-se como nunca. Com a fúria de uma leoa ferida, jurou vingança contra Elias, aquele homem que ousara desafiar seus deuses e desmascarar seu poder. "Que os deuses me castiguem se eu não fizer de sua morte um exemplo para todo Israel", declarou com voz cortante. Em sua determinação cruel, ela enviou mensageiros com ordens claras. Elias deveria ser caçado e eliminado a qualquer custo. A paz no reino se desfez em sombras, e a esperança que a chuva trazia começou a ser ameaçada pela escuridão do medo. Mas Elias, ciente do perigo, não se deixou dominar pelo pânico.
Seu coração, embora apertado, mantinha a fé firme naquele Deus que já havia mostrado seu poder. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas não estava só. O destino de Elias e de Israel agora caminhava para um confronto que testaria não apenas a força física, mas a coragem e a fé inabalável. A ameaça de Jezabel pesava sobre Elias como uma sombra crescente. Temendo pela própria vida, ele partiu em silêncio, deixando para trás a celebração da chuva e o murmúrio do povo que ainda se recuperava do choque do milagre. O profeta caminhou até o deserto, onde o calor abrasador e o silêncio absoluto refletiam o peso de sua alma. Dias se passaram e o cansaço físico logo se misturou a um desânimo profundo. Sentado sob uma árvore, Elias pediu a Deus que lhe tirasse a vida, cansado e sozinho. Sua chama interior parecia prestes a se apagar, engolida pela solidão e pelo medo. Mas no meio daquele vazio, algo inesperado aconteceu. Um anjo apareceu, trazendo alimento e palavras de conforto. Era um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está presente, sustentando e renovando a força daqueles que confiam nele. Renovado pelo sustento divino, Elias continuou sua jornada, agora não apenas como homem fugindo, mas como servo fiel que, mesmo na fraqueza, encontrava esperança. Depois de dias na solidão do deserto, Elias se refugiou em uma caverna, esperando ouvir algo, qualquer coisa que lhe mostrasse o caminho. O vento uivava forte lá fora, o terremoto sacudia a terra e o fogo crepitava próximo à entrada. Mas, em meio a toda essa força da natureza, Deus não estava ali. Foi no silêncio suave, quase inaudível, que Elias finalmente percebeu a presença divina. Um sussurro tênue, uma brisa calma que tocava seu rosto, trazendo paz ao coração inquieto. Naquele momento, o profeta entendeu que Deus não precisava de grandes sinais ou espetáculos para se revelar. Sua força estava na calma, na esperança renovada e na fidelidade silenciosa. Elias saiu da caverna transformado, pronto para cumprir a missão que ainda lhe aguardava. O verdadeiro poder não estava no fogo que desce do céu, mas na coragem de continuar quando tudo parece perdido. Assim, termina a jornada de Elias no Monte Carmelo. Um convite para que cada um de nós mantenha a fé viva, mesmo nas horas mais difíceis.